tudo bem com você? Bom, hoje nós estamos aqui e vamos falar sobre um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre o carnaval. Nós ouvimos muito falar sobre isso, esse assunto, sobre essa festa, na televisão, na escola, né? Entre os amigos, na rua, enfim, você já deve ter ouvido falar em algum momento. Mas o que é carnaval? Será que nós cristãos podemos participar do carnaval? Vamos lá, vamos pensar. Carnaval significa festa da carne. Mas como assim festa da carne? Será que é um churrasco? É uma festa que só vai ter carne? Não, não é isso que quer dizer. Festa da carne porque as pessoas fazem as suas próprias vontades. Elas se esquecem da vontade de Deus e elas começam a fazer nessa festa somente aquilo que vem na cabeça delas, a vontade delas. E será que o cristão ele pode participar dessa festa? Bom, se é uma festa que não faz a vontade de Deus, é óbvio que não, não é mesmo? Vamos pensar, o nosso corpo foi feito para quê? Para adorar ao Senhor. Então nós temos a nossa boca que foi feita por Deus para quê? Para nós louvarmos ao Senhor. Nós cantamos, nós louvamos a Deus em palavras, né? Nós falamos palavras de gratidão, de amor. Nós devemos usar os nossos lábios para adorar ao Senhor. O nosso corpo nós devemos usar para adorar ao Senhor. De que forma? Dançando, levantando as nossas mãos em adoração. Então, tudo que nós fazemos com o nosso corpo deve ser para a glória de Deus, para glorificar o nome de Deus. Quando nós temos Jesus, nós precisamos ser parecidos com eles, ou seja, termos a atitude de Jesus. Será que Jesus participaria de uma festa de carnaval? Com certeza, não. O carnaval nós podemos ver na própria televisão, naqueles bailinhos que tem naquelas festas, aqueles carros alegóricos, né? Que eles fazem aqueles carros, aquelas imagens, tudo para quê? Adorar Satanás. As pessoas não adoram a Deus nessas festas. Usam dessa festa, eles usam bebidas alcoólicas, muitos saem dirigindo bêbados, acabam se entrando em acidentes, cometendo acidentes, né? Usam roupas que mostram o seu corpo, falam coisas que não devem, se envolvem em brigas, em confusões. O que mais que as pessoas fazem nessa festa? Elas vão a essa festa achando que vão encontrar alegria, ficam lá dançando, pulando, bebendo, achando que vão encontrar aqui uma alegria, mas é uma alegria passageira, porque a nossa verdadeira alegria está no Senhor. Vamos ler Salmos 1. O que será que diz em Salmos 1? Olha só. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que é bem-aventurado? Quer dizer feliz, abençoado. Então, abençoada é a pessoa que não anda no conselho dos ímpios, no conselho das pessoas más, né? Não anda conforme os pensamentos das pessoas más, não faz aquilo que as pessoas más, aquilo que as pessoas que não têm a Deus faz, né? Não se detém no caminho dos pecadores. O que é pecado? É aquilo que eu faço, que eu penso, que eu falo, que entristece o coração de Deus. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. É estar junto com pessoas que fazem a vontade da carne. Então aí já está a nossa resposta, não é mesmo? Se o carnaval é a festa da carne, em Salmos 1 diz que eu não posso me assentar à roda dos escarnecedores, ou seja, não posso estar junto, festejando com pessoas que estão vivendo, fazendo coisas que não agradam a Deus, mas agradam a carne. Então o carnaval não é para nós cristãos, porque o cristão precisa ter as atitudes
de Deus, de Cristo, se parecer com Deus. Então, se eu uso o meu corpo para adorar ao diabo, para dançar músicas que não agradam a Deus, ouvir músicas, dar os meus ouvidos. O meu ouvido foi feito para ouvir a voz de Deus, para ouvir as músicas do Senhor, para ouvir coisas que edificam, que me abençoam. Então, se eu ouço coisas que não agradam a Deus, por exemplo, nessas festas, as pessoas vão falar palavrões, vão cantar músicas que têm palavras feias. Então, se eu estou ouvindo coisas que não agradam a Deus, eu estou me afastando do Senhor, porque o pecado nos afasta do Senhor. O pecado nos afasta de Deus, não é mesmo? Vamos ver Gálatas 5, 19 e o 21. Olha só o que diz em Gálatas. O que é viver na carne? O que é fazer a vontade da carne? Olha só, Gálatas 5,19 diz assim: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade, a impureza, as ações indecentes, a adoração a ídolos. Nós podemos ver isso no carnaval. Lá no carnaval que passa na televisão, eles fazem naqueles carros alegóricos, aqueles carros que vão sair no desfile, eles fazem a imagem do diabo, eles fazem imagens e adoram a essas imagens. Então está dizendo aqui, adoração a ídolos, as feitiçarias, inimizade, as brigas, a ciumeira, o excesso de raiva, a ambição, o egoísmo, a desunião e as divisões. E tudo isso existe no carnaval, porque as pessoas vão para lá, vão beber, vão fumar, vão usar droga, vão brigar, não é mesmo? Vão provocar acidentes, às vezes estão lá tudo com a cabeça cheia de coisas e acabam brigando, acabam fazendo maldades. Então essa não é uma festa para nós cristãos. Em Gálatas também, no versículo 22, diz que o Espírito de Deus produz o amor. Então, quando nós temos Deus, quando nós temos Jesus, nós precisamos ser parecidos com Jesus, parecidos com Deus, ter as atitudes de Deus. E se o Espírito de Deus produz amor, eu preciso ser o quê? Uma pessoa amorosa. Preciso ser, alegre, porque o Espírito de Deus produz alegria. Então, eu não preciso ir para uma festa dessa, beber, fumar, dançar músicas feias, fazer coisas que não agradam a Deus para sentir alegria, porque o próprio Deus é a nossa alegria. A paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Jesus Cristo crucificam a natureza humana. Então, as pessoas que pertencem a Deus, as pessoas que têm Jesus, elas dizem não para o pecado, elas dizem não para as coisas erradas. Então, carnaval, tô fora. Esse negócio de pular carnaval, dançar músicas de carnaval, não é legal, porque nós precisamos agradar a Deus, fazer coisas que vão edificar a nossa vida. O que é edificar? Abençoar, que vai nos aproximar de Deus, que vai nos deixar mais juntos de Deus e não nos afastar de Deus. Amém? Em seguida, tem uma historinha muito interessante de um sapo que se acostumou a viver numa água que ia esquentando, você vai ver aí, que é parecido com o pecado. Eu vou deixar essa história de exemplo para você. O sapo, na nossa história que vai aparecer aí a seguir, ele está dentro de um rio e, sem perceber, de repente ele percebe que está numa panela. E essa panela vai esquentando, a água vai esquentando e ele vai se acostumando, até que chega um momento que ele não consegue sair da panela e ele morre cozido.
E é isso que o pecado faz com a gente. Quando nós começamos a pecar, a gente faz um pecadinho, faz outro pecadinho, faz outro pecadinho, e nós vamos nos acostumando com o pecado e vamos nos afastando de Deus. E, consequentemente, o pecado diz na palavra de Deus que nos leva à morte. Então, vamos prestar atenção, pensar, será que o que estamos fazendo está agradando ao Senhor? Será que Deus está ficando alegre com as minhas atitudes? Será que essa festa, antes de ir num lugar, numa festa, né, antes de dançar uma música, pensa, será que Jesus está se agradando? Será que Ele está feliz com a minha atitude? Não é mesmo? É assim que nós devemos pensar. Precisamos pensar, o que será que Jesus faria? Será que Jesus iria numa festa dessa? Se Jesus não iria, eu também não vou. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima. O sapo sorridente na panela com água fervente. Era uma vez um sapinho muito sorridente que vivia na lagoa tranquilão, sem qualquer preocupação, quando um dia algo diferente aconteceu. Quando acordou, estava dentro de uma panela. Isso mesmo, na panela. Ele olhou para um lado, olhou para o outro e pensou: aqui está tão gostosinho, vou ficar aqui mais um pouquinho. Sai dessa água fervente, sapinho sorridente. Pula depressa antes que seja tarde demais. O sapo se acostuma com a temperatura da água e continua dentro da panela e continua se ajustando quanto maior for o calor. Quando a água está perto do ponto de fervura, o sapo tenta saltar para fora, mas não consegue. E aí, você imagina o que aconteceu? O sapo não percebeu, mas a água ferveu e ele se acomodou e cozido de sapo virou.